Todo ser humano busca sentido para a sua vida, não é verdade? Já parou para pensar? Você vai buscando sentido em alguma coisa, em alguém. Você vai procurando encontrar o seu propósito, a sua missão. Todo ser humano vive aqui nessa terra sobre duas formas de pensar, buscando o sentido da sua existência. Nós vamos aqui entender que formas são essas, as duas formas de pensar. Vamos entender qual é a escolha que devemos fazer em direção ao real sentido da vida. E vamos, então, entender como chegar lá, que é importante, porque não adianta a gente saber uma coisa e não saber como chegar. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui ter o entendimento é que eu e você vivemos sob duas mentalidades. Eu gosto de usar uma palavra, eu nem uso muito, mas eu gosto muito de uma palavra que se chama cosmovisão. Cosmovisão é a forma pela qual nós enxergamos o mundo. Cosmo, de mundo, visão, visão. Então, você tem uma cosmovisão. Você tem uma forma de enxergar o mundo, as pessoas, as coisas. Essa cosmovisão foi formada pela sua história de vida, a sua cultura. A cosmovisão de um é diferente da cosmovisão de outro. Quantos venezuelanos nós temos aqui? Levanta aqui. Aqui, tem lá também venezuelano. Quem mais tem venezuelano aqui? Glória a Deus. Palmas para eles. Deus te bendiga, hermanos. Viveram outra cultura. Estão se adaptando. Uns já estão mais tempo, outros há menos tempo. Estão se adaptando à nossa cultura, a cosmovisão brasileira de ser. Eu me lembrei aqui, porque tem alguns venezuelanos, estava antes aí no evento cheio de venezuelanos, cantei parabéns em espanhol, né? Cumpleanos, o resto eu não sei, só entendi o cumpleanos. E é uma cosmovisão diferente, por quê? Porque é outra cultura, é outra língua, é outra história. Nós aqui temos uma ascendência, lá existem outras ascendências. Dentro do Brasil existem culturas diferentes. O que é normal para um não é normal para outros. Dentro do próprio Brasil, que é um país continente. Então, todos nós carregamos uma cosmovisão, baseados naquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nossa família, nossos amigos. Temos uma linha de raciocínio, uma forma de lidar em relação às circunstâncias que aparecem. Porém, independentemente da cosmovisão que temos, nós aqui todos estamos baseados em três coisas que nós buscamos. É básico para todo ser humano, porque isso vem de Deus. A primeira coisa é que você, como um ser humano natural, você busca a sua sobrevivência. Diga, sobrevivência. Primeira coisa, você busca, através do seu instinto de sobrevivência, busca o seu alimento, a sua moradia, a sua vestimenta. Todos nós buscamos isso. Faz parte do ser humano, Deus que criou isso. Porém, isso foi afetado pelo pecado. E aí, então, esse instinto de sobrevivência, agora com uma cosmovisão deturpada, vai sendo canalizada, direcionada de uma forma, na maioria das vezes, errada. Colocamos essas coisas em primeiro lugar antes da nossa comunhão com o nosso Criador. Foi isso que o ser humano fez lá no início. O segundo pilar sobre o qual nós nos fundamentamos é a busca por prazer, a busca por satisfação, a busca por alegria, por uma coisa legal, por paz. Buscamos essa satisfação, esse conforto, essa realização em alguma coisa, em alguém,
fundamentamos a nossa vida e guiamos nessa direção. O buscar o que é bom faz parte da nossa natureza e foi Deus que o colocou. Você se lembra lá quando Deus fez a criação? Cada final de cada um dos dias, o que Deus disse? Depois que ele fez tudo, viu Deus que era bom. Isso era contemplação. Isso é satisfação, é alegria, é prazer. E quando ele fez o ser humano, ele falou o quê? E viu Deus que era muito bom. E se você vai mergulhando nas Escrituras, você vai vendo que isso faz parte. Deus se agrada disso, porque vem do caráter de Deus. Porém, com o pecado, nós fomos deturpados nessa busca por prazer, por satisfação. Nós somos controlados pelo prazer, pela satisfação, pelo conforto, pelo desejo de realizações. E colocar isso em primeiro lugar nos afasta do real sentido da vida. O terceiro pilar sobre o qual todos nós nos fundamentamos, vamos fazer uma recapitulação aqui, vamos ver quem vai passar na prova. Vamos lá. Quem acertar aí vai ter direito a comprar na cantina no final do culto. Tá bom? Vamos lá. Primeiro aspecto, primeiro pilar, qual é? Opa, o pessoal daqui tá... vamos fazer uma guerra aqui. O pessoal daqui acho que falou mais. Qual é o primeiro pilar? Qual é o segundo? O pessoal de cá está mais distraído, hein? Sobrevivência e prazer. O terceiro pilar é reconhecimento. Reconhecimento. Nós todos buscamos ter reconhecimento através do poder, através do dinheiro, através do status, posição social. Nós queremos ter o reconhecimento e por isso valorizamos muito a nossa reputação, a nossa posição mediante as pessoas. Nós damos muito valor a status social. Todos nós estamos nessa. Todos nós queremos que o nosso valor seja visto lá no nosso trabalho. Todos nós queremos fazer algo e sermos reconhecidos pelo nosso potencial. Isso faz parte da nossa natureza humana. Porém, afetado pelo pecado, nós colocamos essas coisas como prioridade, passamos por cima de pessoas, de valores, de princípios, erramos o caminho. Então, fundamentados nesses três pilares, que são sobrevivência, prazer, agora empatou, reconhecimento. Fundamentados nesses três pilares, nós vamos buscando sentido para a vida. Nós queremos ganhar dinheiro. Nós queremos comprar uma casa na praia. Aí você vai lá e busca ganhar mais do seu salário lá. Você está trabalhando, você quer ganhar um salário maior. Sim ou não? Não tem nada de errado nisso aí. Não tem nada de errado comprar uma casa na praia. Não tem problema, tá? Aqui eu não estou falando que isso é errado. Mas estou falando que nós colocamos essas coisas na frente daquilo que dá o real sentido para a vida. Aí é que está. Nós, por conta da cosmovisão que trazemos, colocamos coisas desses três pilares como coisas que são as mais importantes da nossa vida. E talvez você ache que não, e eu vou te provar que sim. Daqui a 3 horas, quando acabar essa palavra. Tô brincando, calma aí. É só para dar uma piadinha, mas eu acho que eu apavorei um monte aí. Gente, você, hoje, que venha sobre você esse scanner espiritual para que você possa, então, analisar esses três pilares da sua vida e ver o quanto que você está com a cosmovisão da carne ou do espírito. E eu vou aqui trocar essa palavra cosmovisão para colocar mais de acordo com o que a Bíblia está falando, que se chama mentalidade. Diga mentalidade. Então, nós vamos ver aqui que nós temos uma escolha a fazer. Termos uma cosmovisão na carne ou uma cosmovisão no espírito. Uma mentalidade na carne e uma mentalidade no espírito. Vamos ler Romanos 8, de 5 a 8. Romanos 8, de 5 a 8, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas
Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É exatamente isso que você tem procurado na sua vida. Vida e paz. E eu também. Versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, uma mentalidade na carne, que é colocando os desejos, os pensamentos, fundamentados nesses 3 pilares em primeiro lugar, sempre vai ser frágil, sempre vai ser temporário, vai morrer com o tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo, olha só, você busca lá reconhecimento, trabalho, eu quero ser promovido e tal, surge uma oportunidade, você então é promovido no trabalho, ou você quer fazer a sua empresa crescer, ou você quer uma outra função, uma outra profissão, e você alcança isso. E você fica feliz com isso. Depois passa um tempo, o que começa a acontecer em você? Tu já quer mais, já quer outra coisa. Aquilo que foi satisfatório durante um tempo, você começa a querer mais. Por exemplo, na questão do dinheiro. Você quer um salário maior, e aí você consegue ter um baita aumento de salário. Você consegue fazer a tua empresa prosperar, o teu prolabore cresce. O que você começa a fazer? Quanto mais ganha, mais gasta. Porque você não se sente satisfeito. Tudo aquilo que a gente vai conquistando na vida, vai alcançando, e se essas coisas estão sendo conduzidas com uma mentalidade na carne, são perecíveis, são momentâneas, são frágeis. Elas vão tendo um sentido até um certo ponto e depois vão perdendo o sentido e nós já queremos outra coisa. Nós não nos sentimos mais satisfeitos. Isso acontece até nos casamentos por aí. O amor acabou. Mas como assim acabou? Entende? É porque foi conduzido as coisas na mentalidade da carne, não da do espírito. Porque se fosse conduzida na mentalidade do espírito, ia ficar cada vez melhor. Porque casamento é bênção. Se tem alguém aqui que acha que casamento não é legal, tem alguma dificuldade com casamento, senti te falar isso agora aqui. Eu quero dizer para você que casamento é bênção. É só casar certo, na direção de Deus, com a mentalidade do Espírito, que vai funcionar. Amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. Então, mentalidade na carne, ela gera morte. Que morte é essa? É morte espiritual, é morte emocional e às vezes até morte física. Porque gera doença, problemas. Você não vive vida e paz, que vem da mentalidade do Espírito, e a mentalidade da carne vai matando a gente por dentro. Mas algumas pessoas não percebem isso com as suas escolhas. Vão se mantendo ali numa condição dentro da mentalidade da carne e vão ali suprindo desejos, pensamentos, vontades, que vão suprindo ali a sua necessidade, aquilo que faz parte da sua sobrevivência, as coisas vão ficando convenientes, vai empurrando com a barriga, vai deixando quieto, ninguém está vendo, e vai conduzindo ali a sua vida voltada no prazer, vai sendo escravizado pelas coisas que trazem um prazer momentâneo, por um relacionamento que traz um benefício momentâneo, por uma profissão, um cargo que traz uma satisfação momentânea, e isso uma hora vai acabar e vai trazer morte. Isso é certo. Mas a mentalidade no Espírito é vida e paz. E eu lia esse versículo aqui, eu ficava, poxa, eu quero ter essa mentalidade no Espírito. Porque eu quero vida e paz, ué. E a palavra de Deus me fala isso. Mas uma coisa, gente, é você saber o endereço.
Outra coisa é você chegar até o endereço. Aí você pega o endereço e coloca no GPS ou no Waze. E aí ele traça aquele caminhozinho azul e às vezes tem uns caminhozinhos vermelhos no meio do caminho. E por conta das situações complicadas no meio do caminho, ele traça outras rotas, mas sempre vai chegar no mesmo destino. Agora, tem momentos que nós perdemos a conexão. E aí tu escuta aquele barulhinho assim, bem na hora que você está para tomar as decisões de onde você vai, para chegar no destino, e aí você escuta assim, sinal de GPS perdido. E aí perde a conexão. E aí você tem o endereço final, mas não sabe como chegar lá. E é exatamente isso que eu estava buscando. Porque eu quero vida e paz, e a palavra de Deus está falando, a mentalidade no Espírito é vida e paz. E a mentalidade na carne é morte. E eu quero viver buscando o real sentido da vida, eu quero chegar no endereço. Porém, a gente precisa estar em conexão com o Senhor, vivendo essa vida no Espírito, para que possamos ir ouvindo do Espírito Santo a 400 metros vire à direita. Curva acentuada à esquerda. Quando você escuta ou você vê na tela do GPS falando que é curva acentuada à esquerda, o que você faz? Se está numa velocidade alta, você reduz a velocidade, porque senão o que pode acontecer? Vai dar um problema. Você pode sair com um carro da pista, pode ter um acidente grave. Assim é a nossa trajetória com Deus. O Senhor vai nos dando direção, vai nos dando as palavras para nós irmos mantendo a rota. Acontece que a maioria dos crentes sabe o endereço final e não sabem como chegar lá, ou vão tendo conexão até um certo ponto, numa hora a conexão cessa por algum motivo, ou já está até cessando e se perde no meio do caminho. Ou tem lá o GPS dizendo, toma essa outra trajetória, porque ali tem um trajeto vermelho que vai demorar muito mais, ou vai até impedir você chegar no horário correto, só que você não vê o aviso do GPS. E você continua indo no mesmo trajeto. E vai dar problema. Vai gerar alguma morte. Não vai gerar vida e paz. Então, assim é a nossa vida. E eu entendo que muitos cristãos sabem o endereço final, mas não sabem como chegar lá. Mas muitas vezes nem ouvem a voz do Espírito Santo que vai guiando em cada passo, em cada etapa da trajetória. E às vezes, pior ainda, já está sem conexão e nem sabe. A tela está lá mostrando o mesmo caminho, está parada a tela, a pessoa acha que está em conexão e não está, porque nem ouviu o GPS falando que o sinal está perdido. Acontece sim na nossa vida. Eu vejo isso direto acontecendo, gente. Para mim, às vezes é desesperador. Eu tenho que voltar no Espírito para eu poder ficar em vida e paz, para continuar na rota de ver tantas pessoas perdendo conexão, ou errando o caminho, ou nem mesmo indo em direção ao endereço. Mas, essa noite aqui, Deus quer trazer para nós esse mapa, para que nós venhamos aprender, para que a gente, primeira coisa, não viva fundamentado com a mentalidade na carne. Porque agora a gente já sabe que se vivermos baseados com a mentalidade na carne, nós não vamos encontrar vida e paz, e a vida vai perdendo sentido conforme o tempo vai passando. Uma coisa faz muito sentido numa época, mas chegar uma hora que vai passar. Por quê? Porque a mentalidade na carne é frágil, vai perecer com o tempo, vai morrer aqui nessa terra, vai acabar e vai impedir o melhor de Deus para você. Porém, se tivermos uma mentalidade no Espírito, aí acontece outra coisa, segundo aos Coríntios 4:18, abra sua Bíblia. Lá diz assim, segundo aos Coríntios 4:18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
A mentalidade no espírito é uma mentalidade que se guia pelas coisas eternas. Coisas eternas, não naquilo que é transitório. Porém, nós estamos aqui vivendo nesse mundo em contato com as coisas que se veem. Os nossos sentidos nos colocam em contato com isso. E nós estamos, por natureza afetada pelo pecado, buscando colocar em primeiro lugar a nossa sobrevivência, o nosso prazer e o reconhecimento. Colocamos tudo isso em primeiro lugar e vivemos em função dessas coisas que nos levam a ter uma mentalidade na carne. Porém, quanto mais no espírito nós estamos, essas áreas, elas não passam a ser mais o objetivo final. Normalmente, de forma natural, nós colocamos essas coisas como objetivo final. Porém, quando aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo e começamos a caminhar como filhos e filhas de Deus, nós saímos da condição de meras criaturas e passamos a viver como filhos e filhas, viver de uma forma eterna. Se nós não vivemos com Deus, nós vivemos buscando os sentidos que essa vida aqui nos traz, a vida transitória, a vida passageira, a vida que vai acabar aqui. Porém, se nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus, nós passamos a ter a condição de vivermos de forma eterna. Aí as coisas vão mudando, transicionando na nossa cabeça. As coisas desse mundo, elas passam a não ser mais o objetivo final, porque o nosso objetivo final está lá na eternidade. E essas coisas aqui desse mundo passam a ser ferramentas para alcançarmos o objetivo final. Eu vivo para isso. Quando cantamos antes aqui, desata os selos. Como é que é? Canta ali para mim. Jesus, Cordeiro de... Como é que é? Desata os selos. Quem será digno? É uma pergunta. Só Ele é digno. Os selos já estão desatando, gente. Nós já estamos nos finais dos selos. Talvez falta só um. Só um. Eu acho que está faltando um selo. Talvez eu estiver errado, no máximo 2. Essa é uma oração de quem é eterno. Por exemplo, você está preparado para morrer? Você sabe para onde você vai? Está tudo certo você morrer? Eita, nós, hein? Essa é uma pergunta que mostra qual é a nossa cosmovisão. Essa é uma pergunta forte, que de vez em quando eu faço propositalmente. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade ela é eterna. E nós estamos aqui não para ficar enchendo igreja. Nossa mentalidade aqui é de levar pessoas para a eternidade. Essas coisas têm que ser ditas. Não estamos aqui para ficar falando palavras, para ficar enchendo multidão no sentido de encher o ego e prender as pessoas. Nós temos que preparar discípulos para toda a eternidade. Homens e mulheres de Deus de verdade. Imagina se nós estivéssemos passando perseguição agora aqui, que os irmãos nossos estão passando em vários países aí do nosso planeta, nesse momento agora. Qual seria a tua resposta? Como seria o teu posicionamento? A tua mentalidade, ela seria na carne ou no espírito? Quando a sua vida, melhor, vamos pegar mais pesado, se a vida da pessoa mais amada sua estivesse em jogo e falasse assim para você, nega a Jesus, senão eu vou matar essa pessoa que você mais ama. Um revólver na cabeça da outra pessoa. Forte, gente. Forte. Qual é a mentalidade que nos guia? Nós vivemos para esse mundo, vivemos para a eternidade.
Acontece que durante a nossa caminhada aqui, nós vamos colocando o nosso prazer, a sobrevivência e o reconhecimento na frente de Deus. Nós nos importamos com o que as pessoas vão pensar e não lembramos de que Deus pode estar pensando de nós. Nós tomamos decisões, ficamos chateados com alguém e nos permitimos ficar magoados porque talvez o que a outra pessoa falou nos chateou ou nos humilhou diante de outras. Mas pessoas que são eternas e não precisam de reconhecimento dos outros, sabem o que Deus pensa de si e fica tão em paz no seu interior a ponto de olhar para outra pessoa que fez isso com compaixão. Olha a diferença. Olha o que a mentalidade do Espírito faz na vida de uma pessoa. Uma pessoa não vive mais buscando aqui o reconhecimento. Olha, eu já vi algumas coisas acontecerem, pessoas que foram, eu não sei se tem alguém aqui nessa condição, né? Passaram anos, eu conheci mais de 2 pessoas que passaram por essa mesma situação. Ficaram anos sofrendo com a questão do sobrepeso e tudo mais, e fizeram cirurgia bariátrica. E depois que fizeram a cirurgia bariátrica, se sentiram melhor. Até então, nenhum problema com isso. Beleza? Porém, o ego começou a inchar. Por quê? Aí começa a postar nas redes sociais, tá se sentindo bonitona e tal. Aquelas fotos, você já sabe como é que é, melhor do que eu. E começa a vir aquele desejo de reconhecimento das pessoas. Aflorar e escravizar a pessoa. E ela se sente bonita, se sente atraente e quer que as outras pessoas vejam, porque também lá atrás houve bullying, houve humilhação e é um momento de compensação, só que aí entra numa mentalidade na carne, deixa esse desejo por reconhecimento aflorar e tomar conta e aí se perde dos caminhos de Deus. Eu já vi isso acontecendo. Começa a treinar na academia, começa a ver as coisas. Aí começa a botar uma roupa que só Jesus na causa. É Vale da Sombra da Morte, é Sodoma e Gomorra, é um monte de coisa. Mas por quê? Porque agora, ó, como é que eu tô? Mostrar para as pessoas. Aí as fotos começam. Facebook, antigamente era o Orkut. Meu Deus, essa foi Fred Flintstone agora. Era Orkut, aí agora é... Aí depois foi Facebook, aí veio o Instagram, o padrão continua, sei lá o que vai vir depois. Mas o padrão é o mesmo. As pessoas querem mostrar para as outras pessoas que podem, que têm. E aí, quando vê outros bem em alguma área e dá aquela folgada, nojenta, se acha. No fundo, é porque a pessoa quer ter aquilo que a outra tem. E o pior, né, ver o outro lá crescendo e mostrando lá, viaja, isso, coisa nada, parará, meu Deus, aí vive aqui fundamentado em ter dinheiro porque também quer ter, porque o outro também tem, quer ficar bonitona porque a outra também tá. E aí vai colocando essas coisas na frente. E até toma decisões erradas, começa a não pago um impostozinho aqui, porque afinal de contas vai dar mais dinheiro no final, meu resultado final vai ser alcançado. Eu vou tomar um... Eu sou professor de educação física, já vi isso nas academias, né? Para os caras ficar bombadão, alcançar objetivo rápido, aí toma anabolizante. Aí prejudica o templo do espírito. Aí a outra vai lá e começa então a se deixar levar por amizades, porque aquilo vai trazer um network muito bom e acaba se influenciando, se deixando levar, coloca essas coisas em primeiro lugar. E vai deixando Deus. E aí o trabalho cresce, chorou tanto para Deus abençoar no trabalho, dinheiro e tal. Aí vai lá, beleza, Deus abençoa. Aí começa a colocar o dinheiro. Por quê? Porque já não dá mais para descer de padrão. Então eu tenho que deixar de ir no grupo de crescimento. Eu tenho que deixar de ir no culto. Inverte tudo. Você quer ver uma outra coisa que
mostra a nossa mentalidade. Vamos lá. Domingo, chegou visita na sua casa. Aquela visita que veio lá, rodou 400 quilômetros, não avisou e chegou na hora de você sair para o culto. Normalmente, quem tem a mentalidade no espírito vai ter uma postura. Mas normalmente quem tem a mentalidade na carne vai. Poxa, afinal de contas, a pessoa está aqui, não avisou. Agora eu pergunto para você, olha só. Se em vez de ser o culto, você tivesse escalado para ir trabalhar, o que você ia fazer? Meu carro estragou. Quarta-feira, olha só, mensagem no WhatsApp. Gente, não vou no grupo de crescimento hoje, tá? Meu carro estragou, deu uma tranqueira. Meu Deus, ore por mim, irmãos. Aí eu pergunto, se fosse para trabalhar, quarta-feira, 7h30 da noite, você ia de Uber, você ia de bicicleta. E se não tivesse Uber e bicicleta, você ia correndo. Ia chegar no trabalho no horário. Aí eu pergunto, por que a gente não faz isso para as coisas de Deus? Sabe por quê? Porque é mentalidade na carne, não é mentalidade no espírito. É isso, gente. Porque a nossa vida, ela é formada é como conta-gotas. São pequenas gotas que vão dando sentido para a vida. E essas respostas que vamos dando vão revelando qual é a nossa cosmovisão, qual é a nossa mentalidade. Estamos fazendo essa análise aqui para quê? Para podermos fazer a escolha certa, a escolha que dá sentido à vida, gente. E eu estou falando isso, a questão do culto, grupo de crescimento, por quê? Não é porque a gente tem que ser religioso e tem que bater cartão nas reuniões, não é isso, é o quê? É porque eu sei o que dá sentido na minha vida. Estar com os irmãos, onde está sendo declarada a palavra de Deus, onde tem pessoas buscando a Deus, são lugares, os melhores lugares do planeta para eu estar. Não importa, meu Deus do céu, mas você fala isso porque o teu grupo tá bom, meu grupo tá tão ruim, tá uma tranqueira. Gente, uma vez, assim que eu vim aqui, eu vou contar um testemunho agora. Poxa, seria legal se eu não estivesse gravando. Eu vim para Blumenau, jogar no Beck em 98, e eu estava procurando uma igreja para eu frequentar. Comecei a visitar as igrejas, e eu fui numa igreja, cheguei na igreja, primeira coisa que eu tive, homem de um lado, mulher do outro. Falei, já me deu um primeiro impacto ruim. Eu já estava ali, entrei, fui para o lado dos homens. Ainda bem que eu olhei, senão ia pagar mico. Aí, entrei, sentei, e aí começou o louvor. Eu falei, o que é isso, gente? Uma desafinação. Aí, oportunidade. Ô, mãe, irmã, tal, vai cantar, botou playback e começou. Falei, que... Aí eu comecei por dentro a rir. Por fora eu tava assim, ó. E por dentro tava... Eu tava assim, que coisa horrível. Meu Deus, os anjos estão saindo tudo correndo. Aí, beleza, aguentei o culto. E piorou que o pastor, eu acho que eu era o único visitante. E o pastor começou a mandar umas profetadas para mim. Umas palavras. Como se eu não fosse cristão. Beleza. Fui para casa. Falei, Jesus, misericórdia. Estou eu no dia seguinte, de manhã, no meu tempo com Deus, orando, tá. Gente, o Espírito Santo começou a falar comigo. Contei isso pro pessoal da música. Ele falou assim, você lembra de ontem? Que você estava lá caçoando dos meus filhos? Quero dizer uma coisa para você. A adoração dele estava subindo diante do meu trono. Você estava olhando outras coisas, mas eu vi o coração deles. Coração de adoradores, coisa que muitas vezes você não é. E lá você não estava sendo. Gente,
Olha, eu não consigo nem transmitir o que eu senti, como foi, porque eu não quero nem também falar, porque senão eu vou começar a chorar. Estou aqui me segurando. Eu lembro de uma frase que o Marcelo falou esses dias. Como é que é a frase lá? Os anjos não recebem a melodia, recebem a adoração. Resumiu. É isso? Deus, né? Deus não recebe a melodia, recebe a adoração. Isso lá em casa traz um consolo, porque quando a Ana Paula começa a adorar, a gente tem a impressão que os anjos saem tudo pelo... Não é não. Ainda bem que os anjos não recebem a melodia. E pior é quando ela bota o fone e começa a adorar. Aí sai pior ainda. Mas a adoração, ela acha linda, ela falou aqui. E os anjos recebem, o Senhor recebe a adoração. Porque eu sei que tem adoradora. Mas ainda bem, porque a melodia é ruim de ouvir, gente. Por que eu estou falando isso? Porque qual é a motivação do nosso coração? O Senhor vê as motivações dos nossos corações. Ele quer que nós venhamos viver na mentalidade do Espírito, que traz vida e paz. E muitas vezes nós enxergamos de uma forma externa, muitas vezes nós tomamos decisões baseadas na nossa sobrevivência, no nosso prazer ou na nossa recompensa, nosso reconhecimento. E a gente precisa ter esse scanner hoje, nessa noite, ligado, para podermos perceber mais claramente essa mentalidade, que áreas, como que nós praticamos uma mentalidade na carne, nessas áreas, quando que nós colocamos o prazer na frente de Deus, quando que nós colocamos o reconhecimento na frente de Deus, quando que nós colocamos a sobrevivência na frente de Deus, para que possamos, então, fazer a escolha que dá real sentido à vida, que é a vida no Espírito. E é isso que Deus quer te ensinar nessa noite. Porque o que não se vê é eterno. E que em nome de Jesus você possa, nessa noite, escolher viver por aquilo que não se vê. Não se deixar mais ser escravizado por aquilo que se vê. É uma escolha sua. Vou falar uma coisa para vocês, o tempo vai dizer. O tempo fala. A gente pode tentar se enganar, tentar mostrar uma coisa para as pessoas, mas o resultado está ali. É vida e paz ou é morte. Palavra de Deus, não sei o que estou dizendo. Aqui não é evangelho do medo, não é isso. Meu Deus, vamos botar medo no povo. Porque... Não, é o que? É palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer que todos vivam vida e paz. E está aqui trazendo para nós essa percepção para que possamos, então, a partir de agora, tomar uma decisão de escolher a vida. Porque é isso que Deus quer para os seus filhos. É isso que Deus quer para cada um de nós. Isso vai, então, se revelar nos relacionamentos. Vai se revelar na forma pela qual nós enxergamos a vida, a profissão. Na verdade, tudo aqui começa a fazer parte do arsenal de ferramentas que você vai ter e tem para cumprir uma missão, porque você é eterno. E aí a gente vê essa música aqui falando da eternidade, falando para onde nós vamos. E é essa mentalidade que tem que nos guiar. O mundo está ficando cada vez pior. A gente vê o movimento espiritual, a gente vê as profecias se cumprindo, e o que nos traz vida e paz é que nós estamos com o Senhor. Com Ele está tudo certo. E aqui, então, eu quero terminar falando duas palavras que, se você trouxer para a sua vida, vão te levar à escolha certa, no real sentido da vida. Mas antes de falar as duas palavras, eu quero ainda colocar Gálatas 1:10, que fala sobre essa questão do reconhecimento. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu escolhi ser servo de Cristo e eu quero aprender a viver agradando a Ele. Então, o que os outros vão ver, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar,
Não me importa. Não me importa no sentido de eu ser bem visto, conservar minha reputação, não. Me importa no sentido deles verem um bom testemunho de Cristo. Aí sim, eu quero que eles conheçam a Cristo, porque não tem como dissociar a nossa vida com a de Jesus. Ah, olha para Jesus e não olha para mim. Não tem como, gente. A gente tem que olhar para Jesus no sentido dele ser a nossa referência, sim. Porém, nós devemos ser imitadores de Cristo, sim ou não? Nós queremos crescer à imagem e semelhança dele. Porque como é que a pessoa vai conhecer Cristo? Ah, olhando no nada, olhando o abstrato. Olha para Jesus. Tá, cadê Jesus? Nós somos seres físicos. Nós temos sentido. Olha para Jesus, olhar é físico. Como é que eu vou olhar para Jesus? Olhando para alguém que é discípulo dele. E é você, se você quiser. E é muito bom porque quanto mais a gente busca viver como discípulo, servo de Cristo, discípulo de Jesus, nós vamos vivendo uma missão forte e eterna. Nós vamos vivendo além dessas circunstâncias e vamos sendo capacitados por Ele. Aí ele é o GPS. Não é mais o GPS humano, é o GPS espiritual. Aí o Espírito Santo fala, segura aí porque tem curva acentuada à esquerda. Vai devagar. E se ouvirmos Ele, nós reduzimos a marcha. Porém, quando andamos com a mentalidade na carne, a gente nem ouve. Passa batido na curva, muitas vezes se quebra todo, achando que está no caminho certo. A vida em Cristo é completa. A vida em Cristo é prazerosa. A vida em Cristo é eterna. A vida em Cristo é verdadeira. A vida sem Cristo, a vida na carne, a mentalidade na carne é mentirosa. Traz um sentido momentâneo e daqui a pouco se perde, a gente já está buscando em outra coisa. Mas a vida em Cristo faz o verdadeiro sentido. E se nós estivermos mergulhados na mentalidade do Espírito, nós encontramos essa vida e paz. E aí então, um dia eu li Romanos 6:8, para eu chegar nas duas palavras. E aí eu vi Paulo dizendo assim em Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quem quer viver com Cristo? Diga eu. Também. Tá, mas o que é esse negócio de morrer? Porque é uma palavra figurativa, certo? Uma palavra figurada. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos diminuir para ele crescer. Isso é tão lindo falado. É tão romântico. É tão atraente. Mas como é que é na prática? O que é morrer para Cristo? Para poder viver com Ele? O que é morrer para si mesmo? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. É lindo cantar, mas o que é eu ser crucificado? Eu fico vendo, vocês viram aquele meme lá? O cara chega na igreja, aí vê uma música dessa cantando. Ele chega aqui, primeira vez entrou na igreja, aí ele, já estou crucificado. Olha com o olhar do cara que está chegando a primeira vez. Ele, que é isso, pessoal? Tudo. Aí ele vai se imaginar na cruz, sendo pregado, sangrando, sentindo dor. Ele tá maluco? Certo? Deixa queimar, deixa queimar. E bando de maluco incendiário aqui. São linguagens figurativas que a gente entende. Acha que entende. Porque é bonito cantar. Mas morrer para Cristo tem a ver com duas palavras e assim eu entendi, eu quero passar para vocês aqui nessa noite para a gente fechar. Se essas duas palavras começarem a fazer parte do seu objetivo de vida, você vai cada vez mais fazer as escolhas certas em direção ao que dá real sentido para a vida. A primeira palavra é desapego. A segunda palavra é confiança. Desapego às coisas desse mundo. Quanto mais você se desapegar àquilo que esse mundo pode te oferecer, quanto mais você se desapegar daquilo que as pessoas podem te oferecer, quanto mais isso perder o controle da sua vida, quanto mais você se desapegar com aquilo que escraviza você num prazer, numa satisfação, quanto mais você se desapegar daquilo que te escraviza no conforto e faz você não andar para frente,
Quanto mais você se desapegar de princípios, de padrões que você aprendeu na sua cultura, na sua família. Quanto mais você se desapegar daquele formato que você foi montado até hoje. E você, então, começar a imprimir confiança na palavra. Confiar naquilo que Deus diz de verdade, se jogando de cabeça, mergulhando nisso, desapegando da mentalidade da carne e confiando na mentalidade do Espírito, mais a tua vida vai ter um real sentido. Você quer ver uma coisa? Poxa, Mateus 6, olha só, a gente vive tão preocupado com as contas para pagar, a gente fica ali nas nossas responsabilidades, e aí você ouve Jesus lá em Mateus 6, falando para a gente orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já orou esse negócio? Deus tem capacidade de dar o pão nosso, sim ou não? Então por que você anda preocupado? Logo depois, Jesus fala assim lá no 25, não se preocupe com essas coisas, porque se lírio do campo, se toda a natureza eu supro, quem dirá você? Por que a gente fica preocupado? Aí vai mais um pouquinho para frente, no 33 ali de Mateus 6, Jesus fala, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Aí a gente fica fundamentando a nossa vida na correria do dia a dia, a gente vai moldando a nossa mentalidade na carne, nas nossas necessidades, nos nossos prazeres, porque se eu não tiver o dinheiro no final das contas, o que vão pensar de mim? Meu Deus, se eu quebrar, já era. Olha só que vergonheira que vai ser. E aí você vai fundamentando a tua vida na carne e não imprime confiança na palavra de Jesus. Peraí, eu só preciso estar conectado com o Senhor, conectado com o GPS espiritual, que se chama Espírito Santo. E eu sei, tenho certeza absoluta que o Senhor supre as minhas necessidades. Então, eu não preciso de me preocupar com essas coisas. Reconhecimento. Eu não preciso que as pessoas ser chancelado pelas pessoas. Eu não preciso que as pessoas me vejam, olha quantas curtidas eu tive. Postei aquela foto lá, eu estava num lugar legal, com uma roupa bonita. Poxa, olha só o que vai pensar de mim, botei maquiagem maneira, vou lá, passar algumas horas. Poxa, mas só 10 curtidas. Puxa vida, esse Instagram não está entregando mais. Tem algum problema com o Instagram? Sabe, são pequenas coisas. Se eu sei quem sou em Deus, se você sabe quem você é em Deus, nem o reconhecimento no trabalho te importa mais. Você vai fazer o seu melhor. Você vai ali ser top, ser excelente no que você faz. E o retorno vai ser automático. Mas você vai estar ali, não buscando lá no trabalho, mostrar para os outros, promoção foi para o outro, não foi para mim, eu ficou injuriado. Você está em Deus, fica tranquilo. Deus tem um caminho certo para você e assim vai. Então, muitas vezes, por conta de estar fundamentados nesses 3 pilares da mentalidade da carne, nós vamos perdendo o caminho em pequenas coisas. Mas se estamos bem com Deus, sabemos quem somos em Jesus, que morreu por nós, o quanto Ele nos amou, que somos filhos e filhas de Deus, nós já temos todo o reconhecimento que nós precisamos, o maior amor da face da terra, você não vai buscar nos braços de alguém. Você quer ser amado, você quer casar bem, você quer, óbvio, não estou falando que não, gente, mas a questão é a mentalidade, você está entendendo? Se você estiver com a mentalidade no Espírito, o Senhor é o maior interessado em abrir os caminhos para que você prospere financeiramente, para que você tenha todas as necessidades, que você viva intensamente a missão pela qual Ele te trouxe ao mundo, e aí isso vai respingar na sua profissão, nas suas habilidades, você vai usar de uma forma cada vez mais direcionada, intensa, assertiva, na direção do que Deus tem. E Ele é o maior interessado em não somente trazer os recursos. Lembra lá, 2 Coríntios 9, que diz, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, ele não somente suprirá a semente, mas fará multiplicar. O resultado final é que dê glórias a Ele. Ele é interessado. Então, a gente confiar nessa palavra, nós
2 Coríntios 9:10. Se nós confiarmos nessa palavra, isso for uma realidade para nós cada vez mais forte, quando vierem os momentos de testes, quando vierem os momentos em que a nossa mentalidade na carne, ela se depara com a mentalidade no espírito, nós vamos fazer a escolha que dá real sentido à vida. Vamos nos desapegar do medo, nos desapegar das preocupações, nos desapegar dos receios, nos desapegar da reputação, nos desapegar das coisas que nos travam e confiar na palavra, porque a palavra é real. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? E é nela que nós devemos confiar. Então, desapego e confiança. São duas palavras que precisam agora te nortear daqui até o final da sua vida aqui. E assim será. Tenho certeza que, colocando todos os seus pensamentos, todas as suas reações, seus sentimentos, sob esse julgamento, você vai caminhar pelas escolhas que dão real sentido para a vida e, melhor ainda, nós vamos estar juntos por toda a eternidade com o Senhor, no lugar onde não vai ter preocupação, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter choro, nem lágrima, vai ser só bênção e eu quero estar lá e pergunto, quem é que quer estar também? Então, eu te convido a nós orarmos para fazermos as escolhas que dão sentido para a nossa vida. Amém? Fique de pé, vamos orar, queridos. E Deus poderoso. Quando Deus estava colocando essa palavra no meu coração,